No meio da noite, Carolina corta a hora da estrela. Nos laços de sua família, um nó, a fome. José Carlos masca chicletes. No aniversário, Vera Eunice desiste do par de sapatos. Quer um par de óculos escuros. João José, na via crucis do corpo, um sopro de vida, num instante quase a extinguir seus jovens dias. E lá se vai Carolina, com os olhos fundos, macabeando todas as dores do mundo. Na hora da estrela, Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve. De dia tem o sono e de noite, poesia. Eu já poderia ter aposentado, porque eu tenho tempo já para aposentar, já não teria nem que ficar mais na escola. Mas eu gosto muito de trabalhar na periferia. As minhas escolhas nas escolas sempre são em periferia, porque periferia é onde eu nasci. Eu nasci numa favela. Não gosto de falar comunidade, gosto de falar favela. E as crianças, eu sinto as crianças passam as mesmas coisas que eu passei. Então, às vezes, tem crianças que chegam na escola, você percebe que não comeram, que tem a falta de apoio familiar. Então eu me sinto bem útil lá e eu adoro ali. Mas eu tive uma mãe. E ali eu sinto muito falta disso, nas escolas. Porque eu tinha uma mãe que cantava, uma mãe que ia nas reuniões, uma mãe presente, uma mãe que lia, uma mãe que olhava os cadernos, uma mãe presente. Foi me entregue uma carta um dia após a morte dela. Enterramos, aí a vizinha me falou, olha, faz mais de um ano que sua mãe deixou essa carta aqui. Que o dia que ela morresse era para entregar para você. E ali tinha vários períodos, né? Então eu sempre digo que tudo que ela não conseguiu fazer em vida, ela colocou naquela carta. E deixou para mim. E num dos vários pedidos que ela fez, é que se eu pudesse um dia me tornar professora. E minha mãe tinha uma sede muito grande de aprender. Ela sabia das deficiências dela, né? E quando eu digo que minha mãe era semi-analfabeta, a Conceição Evaristo já chama minha atenção. Sua mãe vivia no letramento, sua mãe não era semi-analfabeta. Mas tinha pouco estudo, né? Apesar de falar muito bem, minha mãe falava muito bem. E as palavras cultas, né? Eu, aos 10 anos, eu já estava bem em português. E ela via as notas que eu tirava. Eu já era um tiro em português, péssima em matemática. Em português já era um tiro. E ali a gente corrigia os manuscritos juntos, eu e ela. Então ali eu já ensinava ela. Então ela queria saber concordâncias nominais, verbos. Então se você olhar os manuscritos assim, tem lá minha letra e a dela, minha letra e a dela. Mas eu sempre digo, né, que a primeira aluna minha foi minha mãe. Minha mãe dançava muito pra gente. Aquelas músicas africanas, ela dançava, rodava as saias dela, girava. Minha mãe contava histórias, minha mãe lia muito pra gente. Uma mulher brava, muito brava. Mas a gente tinha uns momentos assim de muita alegria com ela, né? Ela punha no colo e ela mesma cantava a música, ela mesma dançava comigo no colo, ela mesma cantando. Então, até eu sempre falo, né? Que apesar da minha mãe ser brava, eu já sabia quando eu ia apanhar. Porque ela falava, menina que chora, quer mamar, chinelo na bunda faz calar. Eu falei, ela vai me bater. Então minha mãe tinha esse lado lúdico, esse lado pitoresco, né? Conceição Evaristo, ela se espelhou em Carolina, ela mesma fala. Eu esperei muito em Carolina para poder ser escritora, né? E a mãe dela escreveu um diário. E a gente estava fazendo uma live, uma reunião, conselho, com a Companhia das Letras. E ela falou, gente, eu vou mostrar para vocês o diário da minha mãe. Impressionante, é a letra. Achei impressionante, as anotações. E aí ela também, Vera, quando a mãe dela faleceu, ela falou,
Vera, olha o que eu achei nos achados da minha mãe. O livro Quarto Despejo totalmente anotado pela mãe. Todinho. A mãe lia e anotava as partes, né? Então eu acredito que a Conceição sim, se espelhou bastante em Carolina, Helena Alves, né? Jamila Ribeiro. Agora eu tenho visto muitas Carolinas. Todo lugar que eu vou, eu vejo muitas Carolinas. Não pretendo ser escritora, o pessoal pergunta, né? Nunca quis. Mas eu estou vendo que eu vou precisar escrever, por quê? Porque tem alguns biógrafos que eles escrevem sobre minha mãe, e aí um falou, olha Vera, sua mãe quando estava nervosa queimava a mão de vocês. Falei, mas como? E falei com meu irmão estava vivo ainda. A mãe já queimou tua mão? Imagina, a mãe, porque ele era mais velho que eu, conviveu mais com ela. Imagina, a mãe nunca queimava a mão de ninguém. Ah, você sabia que sua mãe casou? Como casou? A mãe nunca casou. E ela falava, qual é o homem que queria uma mulher que escrevia a noite inteira? Minha mãe escrevia a noite inteira. Eu dormi com a minha mãe até 18 anos. Na mesma cama, porque eu tinha medo de dormir sozinha. E aí minha mãe escrevia a noite inteira apoiada no meu corpo. E qual é o homem? Ela falou, qual é o homem que vai querer dormir com uma mulher que a noite inteira fica escrevendo? Então é umas coisas que eles vão colocando e eu não vou aceitando. Então aí eu já estou escrevendo esse livro. Já estou escrevendo. A biografia? Sim, a verdadeira biografia. E tem previsão para sair? Menino, é difícil, sabe? Porque eu estava escrevendo, quando eu cheguei numa parte, que eu saía com a minha mãe para catar papéis. Eu sempre estava com ela. E eu lembro bem dela afastando aquele papel higiênico todo sujo. E ela afastava o papel para cá e pegava as coisas de cá. E aí eu estava escrevendo essa parte. E aí a minha filha, né, que mora aqui, ela falou, mãe, olha a foto que eu acabei de receber da tua mãe. Exatamente minha mãe, magra, nossa, só pele e osso. Assim, afastando exatamente daquele jeito. Aí eu já levantei, falei, não dá. Mas agora eu estou lendo esse livro que vai sair, O Escravo. Falei. Então, O Escravo... Eu até chorei, porque como minha mãe briga com o português, ela briga muito com o português. Não tá assim de acordo com o nosso português, mas tem muitas palavras cultas demais. Eu estou grifando, falando, isso aqui eu tenho que procurar, e eu já era para saber. Sou formada, já há tantos anos trabalhando. Essa aqui eu tenho que procurar, essa aqui eu tenho que procurar. E não só eu, as conselheiras também. Então, a minha opção é não corrigir o livro da Carolina. É um apanhadozinho que a gente faz, às vezes ela começa a escrever aqui, aí você vê que ela finalizou lá, a gente faz muito pouco, mexe-se muito pouco. Então tá bem original dela mesmo.